Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso sexto e último vídeo, desta série. Nós estaremos concluindo as ideias deste tema que nós resolvemos abordar com este vídeo. Então sejam todos bem-vindos e agradeço a vocês por terem assistido a alguns ou todos eles. E eu não poderia jamais deixar de começar sem convidar o nosso anfitrião, não é? Então é o que eu faço agora, com toda a humildade, com toda a fé. Eu peço a Deus Pai, nosso grande e poderoso Deus, onipotente, onisciente, onipresente, que enviou o seu Espírito Santo, que nós estamos celebrando e que vamos celebrar neste final de semana o corpo santo de Jesus na Eucaristia. Te peço, Deus, que nos ilumine, nos abençoe e nos faça transmitir aquilo que a Tua vontade deseja para que chegue aos corações dos nossos amigos telecistas ou outras pessoas que porventura estarão nos assistindo. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho, Jesus, Senhor nosso. Amém. Pois bem, pessoal, nós vamos então concluir essa série de abordagens que nós resolvemos trazer para vocês e juntos pensarmos na questão da temática predestinação e livre-arbítrio, que são dois temas apresentados das teorias de João Calvino e de Jacob Armínio. E os últimos três temas que nos restam para este vídeo são o tema da conversão, da justificação e da preservação e apostasia, entre aqueles 5 temas que foram apresentados desde o início. Então vamos de início já fazer alguns comentários sobre um primeiro item desses 3 temas que nós vamos abordar, que é a justificação. A justificação. No pensamento calvinista, a justificação é limitada. Eu vou explicar isso em outras palavras depois, para todo mundo ficar entendendo o que significa a justificação. Mas no pensamento calvinista, o pensamento calvinista ensina que a justificação é limitada, para os eleitos para a salvação concluída na morte de Cristo. Resumo da ideia do pensamento calvinista. No pensamento arminiano, a justificação é possível para todos, mas se completa quando alguém escolhe crer. O pensamento calvinista, ele defende a ideia de que Cristo morreu pelos eleitos, A extensão da expiação, ela é idêntica à eleição divina. O que isso significa? Simplesmente de que Jesus não morreu por todos. O sacrifício de Jesus na cruz não foi destinado a todos indistintamente, mas apenas os eleitos. Já no pensamento arminiano, a ideia é que Cristo morreu por todos de modo igual. Cristo veio salvar a todos, morreu por todos e fez a expiação por todos, até mesmo pelos que no fim perecerão. Bom, se nós formos raciocinar da seguinte forma, de que é verdade que aqueles que serão salvos, segundo o pensamento da predestinação de João Calvino, se é verdade de que essa ideia defendida por João Calvino, de que há uma eleição prévia desde a eternidade daqueles que serão salvos e daqueles que não serão salvos, vamos dizer que essa lista já está pronta e definida desde a eternidade,
Então seria coerente eles pensarem de que o sacrifício de Jesus, né, que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Por que razão seria coerente eles pensarem nesta possibilidade? Caso contrário, o seu sacrifício seria ineficaz, seria improdutivo, não é? E não se pode conceber em qualquer pensamento, não é, seja calvinista ou arminiano, de que aquilo que Deus faz não é perfeito, não é completo, não é eficaz, não é eficiente. Entretanto, se nós formos olhar para o texto bíblico, nós vamos encontrar ideias que refutam esse pensamento calvinista, não é? Que refutam essa ideia calvinista que Jesus morreu apenas por aqueles eleitos previamente estabelecidos desde toda a sua eternidade. Se nós formos olhar a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui está envolvida toda a humanidade, sem distinção entre um e outro, né? Sem exclusão de ninguém. E ainda citando Timóteo, na carta de São Paulo a Timóteo, nós vamos ver na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, o texto que para mim é inequívoco, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, né? O homem Cristo Jesus, né? O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então fica muito para mim, né? Pensamento, acredito que eu sou acompanhado por muitos de nós, se não for 100%, acredito, eu acho que isso é 100%, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ou seja, fica claro para mim de que a morte e o sacrifício de Jesus, ele foi ilimitado, indistinto, não é? Ele foi para todos, não é? Desde que, como diz o pensamento arminiano, desde que aquele por quem Jesus morreu creia nesta verdade e nessa vontade de Deus de nos salvar. Então, em resumo, é isso. Justificação é essa ideia de o efeito do sacrifício de Jesus na cruz, a sua paixão, morte e ressurreição, que a gente dá o nome nesse tema de justificação. Ela é possível para todos, segundo a ideia arminiana, mas ela se completa. Aí que está talvez o elo que justifica o pensamento arminiano. Ela se completa quando alguém escolhe crer. Então, a ideia de que Jesus morreu por todos, mas nem todos vão se salvar, não pode nos levar ao pensamento de que o sacrifício de Jesus não foi completo, não foi eficaz, não foi perfeito. Ele foi perfeito. Mas como nós já vimos em vídeos anteriores, que a nossa liberdade, nós somos criados como seres livres e podemos escolher entre a posição A e a posição B, nós podemos decidir o que nós queremos para a nossa vida. Então, o sacrifício de Jesus, a gente pode dizer que ela se completa quando nós escolhemos crer. Não é? Isso não significa que aqueles que não foram salvos é porque o sacrifício de Jesus não foi completo, não foi perfeito, não foi eficaz. Vamos então para o segundo item destes 5, né, elencados pelo pensamento de Calvino e de Armínio, que é conversão e que diz respeito à graça. Né? No pensamento calvinista, a graça é irresistível, né? Sem meios de resistir. Não há nada que possa contrapor a graça de Deus. No pensamento arminiano, essa conversão, a graça, né, ela é
ela envolve o livre-arbítrio e é resistível. Esse é um assunto, é um tema tão apaixonante, porque trata da graça de Deus, né? Um tema tão que nós falamos tanto nos nossos encontros e retiros sobre a graça, e ela é um tema que nós precisamos entender bem a posição de um lado calvinista e do lado arminiano. Um lado o calvinista diz que aquele a quem Deus decidiu alcançar com a sua graça, ele não tem meios de resisti-la. Não há nada que se contraponha à força da vontade e da graça de Deus. O pensamento calvinista, ele defende a graça irresistível, né? A conversão irresistível, porque ele alega que o Espírito Santo opera diretamente. O homem não tem escolha, segundo o pensamento calvinista. O homem não pode resistir à ação do Espírito Santo, né? E que o homem não pode entender o Evangelho, né? E sem a intervenção divina não pode haver salvação. Este é um pensamento calvinista sobre os atributos da graça de Deus. No outro lado arminiano, o livre-arbítrio, ela dá a possibilidade do ser humano recusar esta graça. Recusar. Então a gente precisa ter bastante lucidez aqui, gente, para não cometer certos, vamos dizer assim, interpretações heréticas, né? É claro, é evidente, é indiscutível, não se pode pensar em qualquer fragilidade da força da graça de Deus, que só por ela é que nós conseguimos eliminar essa distância, esse abismo imenso que existe entre nós, criaturas, e a divindade de Deus. A união, essa distância, ela é anulada em função única e exclusivamente da vontade pela graça de Deus. Isso não há como a gente discutir. Então, realmente, o pensamento calvinista, ele não está totalmente equivocado quando ele diz que a graça é irresistível. E realmente a força da graça de Deus, ela não há como dimensionar o poder da graça de Deus. Ela é absoluta, ela é realmente irresistível. Acontece que nós não podemos nos descuidar de que nós somos seres, já tanto falados muitas vezes, nós somos seres livres, que nós podemos negar a Deus, que nós podemos não aceitar a Deus. Deus não nos quer vencer pela força. Imaginem vocês uma situação. Vocês acreditam que se Deus decidisse salvar a todos, indistintamente, né, pela sua força, pelo seu poder, ele não conseguiria? Claro que conseguiria. E sem dúvida alguma, ele conseguiria atingir a todos e a converter todos, né, a conversão de todos, pelo simples clique do seu dedo, pelo simples estalar do seu dedo. Acontece que Deus respeita e Deus quer nos vencer, quer nos conquistar, não pela sua força, pelo seu poder, mas pelo seu caráter. Nós já falamos isso, e vocês lembram nos vídeos passados, de que o amor verdadeiro é libertador, né? O amor verdadeiro, o amor de Deus é libertador. Ele quer do lado dele seres livres que o aceitem pelo seu caráter, né? E não pela sua força, pelo seu poder. Deus não vence, Deus não vai vencer o mal em luta corporal, em luta física. Ele vai vencer o mal e vai nos conquistar pelo seu caráter. Nesse sentido, a graça ela é recusável, porque eu tenho a liberdade de dizer eu não quero, eu não aceito, eu não acredito, eu não creio. Então Deus respeita a nossa liberdade. Olha só que coisa maravilhosa esse caráter de Deus de nos aceitar
pelo seu caráter. Ele falou, quero você comigo. Não é? Ah, se conhecesseis o dom de Deus, diz Jesus para a samaritana. Ah, se conhecesseis o dom de Deus. Não é você, não seria eu que te pediria água do poço, é você que me pediria graça, a água deste poço, e eu te daria graça, a água viva, que jamais te fará você sentir sede novamente. Então essa ideia do caráter de Deus, de querer nos conquistar pelo seu amor, o seu amor libertador, isso nos faz acreditar realmente que a graça é irresistível, não é? Ela é irresistível para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que aceitam, para aqueles que se envolvem e que e aceitam viver no amor, nesse amor de Deus. E nesse aspecto eu tenho muito prazer em usar as palavras do nosso querido, saudoso Padre Haroldo Ram, fundador do TLC, né? E que no seu livro do TLC, que ele redigiu, que ele criou, ele escreveu sobre a graça. Ele escreveu sobre a graça, e eu gostaria muito de citá-la aqui, porque ela tem uma grande verdade ali contida, que o Padre Haroldo quis ensinar através desse seu livro sobre o TLC. Aliás, por sinal, né, Padre Haroldo, no dia 14, terça-feira passada, né, dessa terça-feira que passou, foi aniversário da sua ordenação sacerdotal, 72 anos. Né, ele foi ordenado sacerdote no dia 14 de junho de 1950. Então é muito oportuno lembrarmos dele nesta hora, quando ele escreve neste livro sobre o manual do TLC, ele fala o seguinte: vimos sobre a graça atual, né? Ele separa os dois temas, graça santificante e graça atual, e sobre graça atual ele escreve o seguinte: vimos que a nossa santidade deve ser militante, temos que lutar para nos conservar no amor de Deus. E aí eu usei o grifo de propósito. O papel do homem consiste em cooperar e não se opor à atuação do Espírito Santo. Essa cooperação significa muito. Exige trabalho duro, abnegação, sacrifício e disciplina contínua. Uma verdade incrível, e uma clareza, uma lucidez tremenda, quando o Padre Haroldo define para nós o que é graça atual no seu livro do TLC. Continuando lendo Padre Haroldo Ram, no seu livro Treinamento de Liderança Cristã, que ele escreveu, ele diz também umas coisas importantes e claras, que nos esclarece a questão da possibilidade e da nossa responsabilidade em aderirmos a essa graça, a graça de Deus, a graça atual. Ele fala o seguinte: nossa responsabilidade é cooperar e não fechar os olhos e o coração a essa luz. Grifo nosso aqui. Nessa interação do homem e do Espírito Santo, é preciso pedir, rezar, para saber corresponder, para não tampar a garrafa lançada ao mar de amor. E ele escreve mais abaixo: Cristo bate à nossa porta pela graça. E olha que importante essa frase: mas a porta só se abre por dentro. Depende de nós abri-la e acolhê-lo. A cada visita crescerá assim a nossa intimidade com Ele e a nossa santidade, a nossa felicidade e também a nossa influência de paz e salvação para o mundo. Resumiu tudo, não é? Não existe nada a acrescentar mais na questão da questão da graça de Deus
do poder da graça de Deus e da nossa responsabilidade em abrir o nosso coração por dentro e deixá-la entrar, né? Aquela frase que nós usamos muito: feche os seus guarda-chuvas e abram os seus corações e se deixe inundar por essa graça. E o terceiro e último item desses cinco temas que nós elencamos para refletirmos sobre a questão da livre-arbítrio e da predestinação é a preservação e apostasia, que o pensamento calvinista vai defender a tese de que a perseverança dos santos, uma vez salvo, sempre salvo. Mas vamos explicar melhor isto. E no pensamento arminiano, a conservação somente mediante a perseverança, com a possibilidade de uma total e definitiva apostasia. No pensamento calvinista, que estabelece a predestinação, ele fala da perseverança dos santos, ou seja, daqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram previamente escolhidos, né, naquela lista prévia, eterna, né, que Deus determinou quem será salvo, quem não será. Este grupo de pessoas eleitas por Deus, no pensamento calvinista, né, da predestinação, ele defende a ideia de que Deus tem o controle total. Que Deus tem o controle total, né? E que a salvação não se perde. A salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que apostatar é impossível. Então a ideia do pensamento calvinista é de que aqueles que foram eleitos para a salvação estão eleitos, definitivamente eleitos. Que é impossível uma apostasia desse grupo de eleitos, não é? De que eles estão salvos para sempre, não é? Ora, se nós formos analisar cada ideia desse pensamento, nós vamos concordar com o fato de que Deus, sim, Deus tem o controle total. A soberania de Deus é absoluta, né? Mas como se justificaria, então, a questão de Judas Iscariotes, né? E entre tantos outros que a gente pode citar, a alegação do pensamento calvinista é de que Judas nunca esteve salvo. Esta é a justificação que é dada pela teoria calvinista de que Judas nunca esteve salvo, quer dizer, ele nunca esteve naquela lista. Mas nós vimos nos vídeos anteriores que Jesus escolheu, né, os 12. Quando Jesus escolheu os 12, Judas estava incluído. Ele estava incluído. Então, se ele nunca foi escolhido, como se explicaria a escolha de Jesus dos 12 apóstolos, entre os quais estava Judas escolhido entre eles? Outro exemplo que nós podemos citar é do Jesus da cruz, entre os dois ladrões, né? A gente chama um de bom ladrão, o outro de mau ladrão, mas não existe bom ladrão. Ladrão é ladrão, né? Não tem o bom ladrão. Existe aquele ladrão que reconheceu a divindade de Jesus e se arrependeu, né? E pede para Jesus lembrar dele quando estiver no paraíso. Jesus diz o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, até aquele minuto final da vida dele, ele não estava salvo. Não estava salvo, mas no momento final da sua vida, Jesus, né? A palavra de Jesus não ia mentir, né? Jesus não mente, Deus não pode mentir, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu costumo dizer que esse ladrão, parece que o nome era Dimas, não é? Se eu não estou enganado, que eu costumo dizer que ele roubou, né? Ladrão, ele acabou roubando o céu no último minuto de sua vida. E foi o que aconteceu, de fato, né? Jesus o acolheu, Jesus o aceitou, o perdoou. Então, tem uma história que eu gosto de contar também, de um grande pregador que foi interpelado por uma pessoa cética. E essa pessoa disse assim para esse pregador:
qual é o melhor momento para eu aceitar Jesus na minha vida? E a resposta do pregador foi dizer, olha, até o último instante da sua vida. E a pessoa disse, mas eu não sei que dia vai ser este, eu não sei quando eu vou morrer. E o pregador respondeu, então você comece desde agora, desde já. Né? Comece desde hoje. Então essa é a ideia da perseverança. E Jesus, o próprio Jesus, né, disse lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 13, Jesus lá disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E essa ideia da salvação no último instante da sua vida, né, de você conseguir a salvação no último momento da sua vida, também vale ao contrário. Né? Você pode perder a salvação no último momento da sua vida, porque essa possibilidade de uma definitiva apostasia também é real. É real. Portanto, a salvação ela só está garantida após o nosso último suspiro, se nós perseverarmos até o fim. E assim, pessoal, nós chegamos ao final dessa reflexão que tentamos fazer e tentamos passar para vocês nesses 6 episódios, 6 vídeos, e nós concluímos assim a ideia do pensamento do calvinista e arminiano, da predestinação e do livre-arbítrio. E eu não queria encerrar sem antes fazer um apelo, né? Primeiro agradecer àqueles que acompanharam, que nos estiveram junto com a gente nesses 6 semanas, e fazer um apelo a todos para que continuem estudando, continuem lendo, aprendendo. Não é? Eu digo a vocês de todo o coração de que eu não quero mostrar nada a ninguém. Não tenho intenção nenhuma a não ser dividir aquilo que Deus fez comigo, dividir e testemunhar. Eu falo sempre que Jesus não pede, não precisa de advogados. Deus não quer advogados, Deus quer testemunhas. E é isso que eu pretendo, que eu sempre quis fazer e pretendi fazer durante todo esse tempo, e que eu me dediquei a dividir com vocês algumas ideias, por mais malucas que sejam, por mais complicadas, e eu quero testemunhar isto, testemunhar tudo aquilo que Deus me deu a graça, pela sua livre soberania, né, pela sua soberania absoluta, Ele me concedeu a graça de poder estudar, de olhar, de ler, de aprender isso que eu estou tentando compartilhar com vocês. E fazer um convite a vocês. Fazer um convite para que essa experiência que eu tive, que eu estou tendo, porque eu não estou terminando aqui, eu estou encerrando uma etapa com vocês. Mas a minha etapa com Deus, ela continua com toda a força, com todo o pique, com toda a dedicação. Eu quero mais. Eu não quero chegar ao absurdo, né? Ao absurdo de querer entender como é que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, como é que é a Santíssima Trindade. Eu não quero saber. Eu não sou idiota de querer buscar esse tipo de conhecimento. Não. Eu quero me conhecer tudo aquilo que eu puder aprender para me aproximar mais de Deus e testemunhar mais sobre Deus. Porque é muito lindo quando eu aprendo coisas, e isso me faz me aproximar cada vez mais do caráter de Deus, que me conquista dia a dia, dia após dia. E é esta ideia, esse testemunho que eu tento passar a vocês e convidá-los. Continuem, se interessem
pelas coisas de Deus, pelo estudo, pelo aprendizado, pela partilha, eu vou terminar falando sobre Padre Haroldo de novo, não é? Padre Haroldo, ele é um ser iluminado, foi um ser iluminado, e ele deixou para nós um legado que não tem valor, não é possível estimar o valor do que ele nos deixou, né? Eu já disse isso uma vez, que Padre Haroldo teve a feliz inspiração, não é? Eu acho que não foi casualística, mas ele teve a feliz inspiração de nominar o nosso movimento, nosso retiro de treinamento de liderança cristã, TLC. E alguns de vocês sabem que eu estou me dedicando a tentar aprender o hebraico, que isso está me ajudando muito em aprender certas coisas e entender certos trechos bíblicos. E você sabe que a palavra treinar em hebraico, ela é leaman. Leaman é treinar em hebraico. E essa palavra leaman, treinar em hebraico, ela tem o mesmo radical da palavra amém e da palavra fé, que é emuná. Emuná é a palavra que está lá em Abacuque e que foi traduzida por fé. Então, o mesmo radical da palavra treinar, ela é o radical da palavra amém, da palavra emuná, a palavra fé. E não é à toa, e não é por acaso isso tudo, que Padre Haroldo denominou o nosso movimento de treinamento de liderança cristã. Porque a fé, segundo São Paulo, né? A fé entra pelo ouvido, né? Lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, fala assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? A fé, ele continua, né, nesse texto, a fé entra pelo ouvido. Então, eu creio firmemente de que existe momentos da fé de que ela tem o seu lado de fideísmo, ou seja, de crença, né, de uma crença cega, ou seja, aquilo que eu não posso entender na Santíssima Trindade, como será a nossa ressurreição, de que circunstância ela se dará, quando se dará, da união hipostática de Jesus, Deus e homem ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% homem, como se processa a transubstanciação. Isto não é objeto da nossa fé racional, mas eu digo que a fé tem o seu lado racional, que é esse lado de que nós temos que aprender e buscar a fé pelo conhecimento e pela verdade. Padre Haroldo fala no seu livro do TLC que ele escreveu, ele fala o seguinte texto: Deus é amor, Deus é verdade. Verdade e amor são então a mesma coisa. Buscando a verdade, encontraremos o amor. Porque qualquer ciência estudada de boa fé leva em última análise ao amor e à sabedoria de Deus. Nós buscamos a verdade pelo estudo, que como diz o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço, sejam todos muito abençoados por Deus, e que Nossa Senhora de Guadalupe nos abençoe, nos proteja, e que Padre Haroldo interceda por nós e nos conduza a esse caminho que é maravilhoso. E terminar com esse pensamento de São João,
de que o olho humano jamais viu, o ouvido humano jamais ouviu e o coração humano jamais sentiu aquilo que Deus prepara para aquele que o ama e o ama até o fim. Um grande abraço. Tchau.